Oi meninas, o vídeo de hoje é para reproduzir uma maquiagem de noiva que eu postei no meu Instagram. Eu vou deixar aí passando pra vocês. Então essa maquiagem foi da minha noiva Thaís. Eu maquiei ela no final de semana e agora essa semana eu já tô reproduzindo pra vocês. E eu espero muito que vocês gostem. Se já tá gostando desse vídeo, já deixa seu like. E se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever para fazer parte desse grupo de pessoas que adoram a beleza. Já somos quase 5.000 inscritos aqui no canal e eu estou muito feliz e gostaria de agradecer a vocês, porque se não fosse vocês, isso também não seria possível. Mas agora chega de papo, vem comigo assistir o passo a passo dessa maquiagem. Então a gente vai começar aplicando a Brow Drama, que é uma pastinha para a sobrancelha. Nada mais é do que uma máscara para sobrancelhas com cor. E ela é um marronzinho, então vocês podem ver que ela deixa levemente minha sobrancelha mais clara e isso dá mais naturalidade à sobrancelha. Em seguida, a gente aplica o Soft Ochre da MAC, que é um Paint Pot, um primer. Ele vai preparar a pálpebra e a gente já vai poder esfumar a nossa sombra. Eu aplico espalhando com o pincel de cerdas sintéticas. Depois eu vou dando acabamento para não deixar acúmulo desse produto, né? Para não ficar grossa essa cobertura aí. Então faço isso com uma esponjinha e em seguida a gente já começa a preparar o olho. Então a gente vai começar hoje com esse pigmento que é da Mel Colors, se chama Butterfly e eu uso ele para iluminar abaixo da sobrancelha. Ele é um pigmento com fundo amarelado, então fica lindo para fazer esse tipo de iluminação. Lembrando sempre de depositar a maior parte do produto bem no ponto alto. Agora a gente vai entrar com a sombra Sweet Chocolate, que é esse marronzinho aí da MAC, e com o pincel 135 do Dye Makeup. E eu começo esfumando pelo canto externo em movimentos circulares e subindo e descendo. À medida que você vai subindo, você vai colocando mais leveza no pincel para que não crie uma marcação ali próximo da sobrancelha. E vai sempre subindo e descendo até você ver que o esfumado tá legal e que já atingiu o efeito que você quer. Pode voltar fazendo a reaplicação da sombra, principalmente começando ali pela base, né, perto dos cílios, perto da raiz dos cílios, e o excesso você vai subindo e esfumando. Você jamais pode levar a sombra direto lá próximo da sobrancelha, porque você vai criar uma marcação. Sempre começa a esfumar pela base e vai subindo com os excessos. Agora vamos entrar com a sombra Marilyn Opaco, que é da Contém Grama, e o mesmo pincel, 135. E como eu falei, agora eu sempre começo pela base, próximo da raiz dos cílios, e essa sombra então eu aplico dessa forma. Começo depositando na raiz e vou subindo de encontro ao outro esfumado. Mas lembrando, eu não posso ultrapassar esse primeiro esfumado, tá? Ele tem que continuar aparecendo. Primeiro ele, depois a próxima sombra e o preto, sempre na sequência de cima para baixo. Eu falo da forma que ele aparece. Esse esfumado, o segundo esfumado que eu tô fazendo, eu concentrei ele em maior parte ali rente à raiz, né, no caso. Mas sempre lembrando de unir um com o outro. Peguei um pincelzinho limpo e continuo esfumando as bordas ali para dar aquele acabamento de tipo de esfumado infinito que você não vê aonde ele termina. E agora a gente já entra com a sombra Iris Acetinado, que é da Contém. E com esse pincel de depositar sombra, ele é um rosinha, então eu vou colocar ele bem aí no meio, na divisão, né? Entre a sombra clara, que eu ainda vou aplicar, e os esfumados que eu já fiz. Eu vou depositando e já deposito e vou meio que arrastando, porque ao mesmo tempo que eu estou aplicando, eu também já estou esfumando essa sombra. E então, depois de a gente aplicar a sombra Iris Acetinado, é a hora do pigmento principal, que é o Naked da MAC. Eu vou usar esse pincel de cerdas naturais de depositar. E eu começo ali pelo canto interno. Concentro, né, a maior parte do produto ali no canto interno e depois vou espalhando para as bordas e vou subindo só com os excessos que já tem no pincel. Lembrando que você pode chegar assim próximo da sobrancelha com esse pigmento porque é um esfumado diagonal, então não tem problema, ele pode chegar ali bem próximo. Dou uma borrifada de spray Mist Fix no olho, direto. E em seguida já coloco o pigmento, na realidade um glitter, né, 228 Ouro 3D. Ele substitui aí o Reflex Gold da MAC e é super baratinho, é da Bitarra. Eu vou aplicar por todo esse espaço que eu apliquei o pigmento Naked, nessa parte que tá clarinha. E também, consequentemente, já vou subindo ali em cima do rosa, para dar esse efeito aí por baixo. Usei também meu delineador de sempre, que é o da Natura Aquarela, ele é super pretinho e eu adoro ele. Faço um delineado simples, meninas, não teve muito segredo não, eu fiz um delineado razoável, né, nem grosso também, nem muito fininho.
Começando ali mais fino no início e dando uma leve engrossadinha no final, porque a gente vai esfumar com o preto, então vai sumir essa ponta. Então não importa se ele vai ficar grosso, fino, ele vai sumir. Venho com o preto opaco e o pincel 132 da Dye Makeup, que é bem pequenininho, e vou já depositando e esfumando ao mesmo tempo. Mas lembrando que esse esfumado ele não pode subir tanto, ele fica mais concentrado ali bem na raiz dos cílios, para dar esse efeito mesmo que o delineado terminou e foi esfumado. E a gente não sabe, né, onde ficou a ponta dele. Fica assim, aí eu vou continuar aplicando. Você pode reaplicar a sombra quantas vezes quiser, até você sentir que tá aquela intensidade bem forte, que o preto já tá bem preto na realidade, né? E depois é só voltar com o pincel da sombra anterior e esfumar essas bordinhas. E agora já passando para preparação de pele, no dia que eu maquiei essa noiva eu usei esse hidratante que é o Oil Control. Ele é para controlar a oleosidade, mas ele não faz isso na hora que você aplica. Você tem que usar continuamente para que ele vai tratando sua pele e controlando ao longo do processo de uso. É só espalhar bem, mas também já é bom para hidratar a pele e deixar ela bem preparada. Depois de hidratar, eu usei o primer, que é o Photo Love da NYX. E ele também é a mesma coisa, você só aplica ele depois que o hidratante estiver seco e também só aplica a base depois que o primer estiver seco. Porque assim, cada um dos produtos vai fazer o efeito que promete. Depois disso eu apliquei os cílios, porque eu já tinha deixado eles secando ali. Então na hora que ficou bom de colocar, eu já fui colocando. Então mostrando aí como eu coloco bem no centro e vou arrumando as laterais, as pontinhas, o canto interno e depois o canto externo. Quem pediu vídeo aí de ensinando a colocar cílios, né? Já é uma ajuda, essa diquinha aí. Se a cola estiver bem grudenta, é fácil. A base que eu usei na Thaís foi essa da MAC C4.5, mas como fica escura pra mim, eu misturei com um pouquinho da base Bege 1. Mas ainda achei que ficou um pouquinho escura, né? Porque ela tem um fundo bem amarelado. E a Bege 1 também tem um fundo bem amarelado e, consequentemente, ficou assim, com esse fundo bem amarelo mesmo. Depois de aplicar com o pincel língua de gato, venho só com a esponjinha dando acabamento. E eu faço isso por todo o rosto, mas lembrando, eu coloco eu apliquei em uma parte do rosto e depois dei acabamento com a esponja, depois aplico em outra parte do rosto e dou acabamento com a esponja, como vocês podem ver aí. E depois eu passo para a testa, mas todos do mesmo jeito. E sempre lembrando de esfumar bem ali nas laterais, puxando para a orelha. E é assim, meninas, eu reapliquei um pouquinho da base na parte que eu achei que precisava de um pouco mais de cobertura. Apesar de que essa base ela cobre muito, muito mesmo, de primeira, mas como eu misturei, ela acaba mudando um pouco a textura. E é só esfumar bem, depois que você tiver esfumado tudo, aí é só aplicar o corretivo. Eu usei o Prolonger NW20 nela e eu faço aquele processo de iluminação. Aplico com aquele mesmo pincel língua de gato. Não precisa ser um pincelzinho fininho e tal. Se você não tem, pode aplicar com o que você tiver aí. Faço esse processo de triângulo, né? Que você já conhece, essa iluminação básica, né? Que é no centro do rosto. E também apliquei ali abaixo do contorno, onde a gente vai fazer o contorno, para dar uma iluminada aí nesse maxilar. E vou dando acabamento com a esponjinha também. Só lembrando de ter cuidado ali próximo do olho para você não tirar o esfumado, para você não avançar em cima do esfumado com esse corretivo. E então já é possível ver que só com a iluminação você já identifica, né, as partes que ficaram iluminadas e a base em si já faz o efeito de contorno. Mas a gente ainda vai fazer o contorno, viu? Só tô falando pra vocês porque já ajuda bastante. Às vezes a pele nem precisa tanto de contorno molhado, né? Porque a base já é um pouco escura, então você, quando coloca o corretivo, já dá aquela iluminada e o contorno naturalmente. Agora, pego um pó translúcido esse aí da Mary Kay e deposito nas áreas de iluminação. Meninas, eu faço isso. Eu deposito bastante produto mesmo e deixo, por exemplo, enquanto eu vou fazer os contornos. Depois que eu fizer os contornos é que eu vou varrendo isso aí, porque já deu tempo suficiente do produto agir. Ele vai sugar mesmo toda a umidade do corretivo. Eu faço isso em todos os pontos de iluminação.
O que eu varri primeiro foi só essas do maxilar, porque eu já vou fazer o contorno, então provavelmente eu ia subir ali pra cima dele, né? Eu tô usando aí a base Super Stay da Maybelline pra fazer esse contorno e ela é maravilhosa pra isso. Então já aplico ali mais ou menos no formato que eu quero. E em seguida só dá acabamento com a esponjinha. Eu vou dando batidinhas de vai e vem, né? Subindo e descendo. Porque já vai criando essa... Como eu posso dizer? Essa parte de baixo, ela tem que ficar mais marcadinha. O que tem que ficar mais esfumado mesmo é essa parte de cima. Porque ela vai sumindo na pele. Tem que ficar desse jeito aí, ó. Mas isso, meninas, não é uma regra, tá? Funciona muito para quem tem um rosto bem gordinho, que precisa de uma marcação maior, para dar um pouco mais de profundidade. Então fica bonito. Se você gosta de coisa mais discreta, é só esfumar mais e consequentemente o produto vai sumir, né? Vai sumir mais na pele, então vai ficar bem discreto. Ou se não, faz esses contornos em pó, porque sempre vai ficar mais suave. Depois de tudo isso, eu peguei a paleta de nudes e ainda dei uma leve contornada ali no nariz, porque no nariz eu não gosto de fazer contorno em creme, porque ele fica levemente mais marcado. E para noivas, eu acho que quanto mais suave ficar, melhor. Então eu faço a iluminação, o contorno do nariz com produto em pó. E em seguida eu volto com o pincel do pó e dou uma leve esfumada para deixar ainda mais suave. O blush que eu usei nela foi o Harmony da MAC. E aí é só aplicar levemente acima do contorno. Isso não é uma mancha não, viu meninas? Eu tô com uma espinhazinha ali que tá dando uma leve ondulação. Peguei o iluminador, o The Balm, o Mary Lou, né? Você já conhece demais, já tá abusado de ver esse iluminador aí. E vou aplicando acima do blush e ali também bem no alto da sobrancelha, pra ficar esse iluminado aí maravilhoso. E noiva, né, tem que estar bem iluminada. Iluminação é tudo e valoriza demais. Aí no topo do nariz, no queixo, nos lábios também para realçar um pouco mais o batom, já que o batom é bem discretinho. E levemente na pontinha do nariz. Agora com lápis preto da Sephora, que eu usei, né? Tô falando dos produtos que eu usei nela, mas vocês podem usar qualquer lápis que vocês tenham aí em mãos. Aplico ele por fora na raiz dos cílios, borrando, né? Porque a gente vai esfumar isso aí. Mas se você não gosta de um esfumado tão grosso aí embaixo, na rente aos cílios inferiores, também não precisa passar um lápis tão grosso. Depois disso eu venho com esse pincelzinho de esfumar. E com um preto opaco eu vou esfumando todo esse lápis, do início, do canto interno até o canto externo. E vou dando acabamento para que fique bem bonito. Depois de esfumar tudo, peguei o pincel lápis e para dar a mesma nuance de cima, do esfumado de cima, eu voltei ali embaixo com a sombra Sweet Chocolate, que foi o nosso primeiro marrom que a gente usou, e vou esfumando esse acabamento de baixo. Já que a gente não vai usar lápis preto na linha d'água, será um lápis nude. Esse aí que eu tô aplicando já é da Maybelline. E então essa parte de baixo ela tem que estar bem esfumada, já que ela que será o destaque, né? Dentro vai estar super discreto. Um lápis branco também na linha d'água ficaria bem bonito, mas esse aí é só para apagar um pouquinho. Máscara de cílios Turbo 5.0 da Eudora. E aplico aí nos cílios só para grudar os cílios naturais nos postiços. Vocês já sabem, né? Concentrando a maior parte da máscara bem na raiz mesmo, sem puxar tanto para a ponta, para não deixar os cílios bem artificiais, já que eu usei só um cílio. Nessa maquiagem foi só um cílio que eu coloquei, diferente das outras maquiagens, né? Que eu sempre uso cílios duplo. Mas nessa foi só um, do mesmo jeito que eu usei na noiva, eu estou fazendo hoje. E máscara também nos cílios inferiores. Se você tiver poucos cílios, essa máscara é ótima, porque ela tem um aplicador bem pequenininho, então ela facilita bastante na hora de fazer esse tipo de aplicação aí. É só passar até pegar bem os cílios para destacar, né? Até abre um pouco mais o olhar. O batom que eu usei nela foi o Rainha Victoria, tá? Foi escolhido pela noiva mesmo. Mas eu achei que combinou demais, ficou bem delicadinha, bem noiva mesmo. A maioria das noivas, elas gostam de bocas mais delicadas. E esses nudes com fundo rosado são uma ótima pedida para isso. Para casamento é maravilhoso. E só fui aplicando mesmo aí, só para vocês terem uma ideia de como eu aplico.
Não tem muito segredo, aplica da forma que você quiser aí, mas sempre lembrando de fazer um desenho bem bonitinho na boca, né? Porque quando eles secam, eles ficam levemente mais escurecidos. Então é isso, pessoal, eu espero muito que vocês tenham gostado dessa maquiagem. Se quiserem outras maquiagens, se eu postar alguma maquiagem que vocês gostem, quiserem que eu reproduza, podem falar, podem comentar lá no meu Instagram. Vai estar passando aí as redes sociais pra vocês me seguirem também por lá, pra gente ficar cada vez mais próximo. Então o vídeo chegou ao final, um beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!